Mais uma vez é uma grande oportunidade estar realizando este trabalho. Para que possamos iniciar a palestra de hoje, me acompanhe nesta prece. Amado Senhor, que seja possível neste momento, todos unidos em pensamento, nos ligarmos à espiritualidade superior. Que os bons espíritos possam nos inspirar e que o amado Jesus esteja conosco, distribuindo seu amor e a sua paz. Se for possível, peço ao meu Pai conceder, neste momento, as inspirações do meu mentor Erasmo Gurgel, para que ele possa dar andamento ao seu trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a emancipação da alma. Nós iniciamos com o livro A Gênese, capítulo 14, informando que o perispírito é o elo de contato entre a vida corpórea e a vida espiritual. É ele que concede as percepções das coisas espirituais, age como um órgão dos sentidos e nos permite ter uma contínua relação com os espíritos. Durante a vida, o perispírito mantém o espírito preso ao corpo. E o espírito, ele que é como um pássaro dentro da gaiola, ele deseja a liberdade. Ele se aproveita de todas as condições que forem possíveis para ter este momento de liberdade. E é a esta liberdade momentânea que nós daremos o nome de emancipação da alma, que é quando o corpo dorme e neste momento, durante o sono, o espírito consegue então ir para o mundo espiritual. Os sentidos do corpo estão em inatividade e neste momento o espírito pode percorrer o espaço e pode entrar em contato com outros espíritos, sejam eles desencarnados ou encarnados como ele. É por isso que os espíritos nos informam que é da mesma forma, com a mesma sensação que nós estaremos depois da nossa morte. Kardec ainda diz que é como se nós morrêssemos todos os dias, porque nós adormecemos e a nossa alma ganha esta liberdade momentânea. O laço fluídico que liga o nosso espírito ao corpo, ele só será rompido completamente com a morte, ou seja, com a extinção do princípio vital, extinção completa do princípio vital. Então, nós podemos dizer que é nesta hora que o corpo adormece, o espírito então se desprende, parte para o mundo espiritual e em qualquer distância que o seu corpo esteja, ele pode ser instantaneamente trazido para o seu corpo se houver a necessidade. Portanto, se eu estiver dormindo e o meu corpo estiver muito longe do meu espírito que está peregrinando o mundo espiritual, no momento em que alguém estiver me acordando, o meu espírito instantaneamente retornará para o meu corpo. Quando nós despertamos, nós podemos ter uma lembrança destas peregrinações e a isto nós daremos o nome de sonho. É quando pode ficar apenas uma intuição de tudo o que vivemos, mas no momento oportuno, esta intuição pode voltar como uma espécie de pensamentos ou ideias novas. No Livro dos Espíritos, questões 400 até 455, os Espíritos nos informam que o sonho é a lembrança de tudo o que o Espírito viu durante o seu sono. O corpo adormece, o espírito então se desprende e ele toma posse de todas as suas percepções, de todas as suas faculdades. Ele tem mais poder porque ele pode dominar os seus dons.
Desta forma, nós dizemos que ele pode ter a lembrança do passado, a previsão do futuro, ele pode se comunicar neste mundo ou em outros, e ele ainda pode participar de trabalhos importantes, como, por exemplo, realizar obras no mundo espiritual, obras que ele vai encontrar prontas, finalizadas, quando ele retornar para o mundo espiritual depois da sua morte. Nós compreendemos desta forma que todas estas informações permitem que nós não tenhamos medo da morte, porque nós podemos compreender as sensações que nós vivenciamos quando nós dormimos, sendo similares às que nós teremos após o nosso desencarne. Nós ainda dizemos que estes sonhos podem aparecer de inúmeras formas. Algumas pessoas se perguntam por que elas não sonham. Então, os espíritos explicam. O desprendimento, ele deve ser pleno. Quando o corpo adormece e esse espírito não se desprendeu totalmente, ele não vislumbrou o mundo espiritual. Portanto, é como se ele não tivesse peregrinado. Não vai ter sonho, não tem lembrança. Ainda podem dizer que acordam e tiveram pesadelos terríveis, como se alguém estivesse perseguindo. Desta maneira, nós temos informações que maus espíritos se aproveitam desta ocasião para amedrontar pessoas fracas e que já são medrosas. Também existem aquelas pessoas que acordam tendo lembranças de tempos antigos, quando estão modificadas em seu aspecto e reencontram afetos que não conhecem, não sabem quem são. E os espíritos informam que são lembranças de vidas passadas. Mas os sonhos, eles realmente não têm o significado que alguns adivinhos sugerem. Como este espírito está ligado à matéria, porque nós estamos dizendo que é o sono de um encarnado. Este espírito está ligado à matéria, ele nunca vai conseguir se libertar totalmente das suas ideias terrenas. Portanto, todas as suas preocupações podem estar ligadas àquilo que é do seu objeto de desejo ou que ele teme. A isso, nós dizemos que o sonho está relacionado a um efeito de sua imaginação. A debilidade orgânica facilita o desprendimento do espírito. Quanto mais fraco for o corpo físico, mais liberto estará este espírito. Daí decorre que uma sonolência ou um simples entorpecimento dos sentidos podem produzir também imagens de sono similares ao de um sono profundo e demorado. Quando da emancipação da alma, nós recebemos conselhos dos espíritos, podemos acordar e nos esquecer de tudo que nos foi transmitido, mas em algum momento, no momento oportuno, isso vai reviver na nossa memória, volta para nós como uma inspiração. Ainda podemos dizer que as pessoas podem ter um pressentimento da sua morte, como uma intuição, ou então podem prever com exatidão, tudo isso sendo esclarecido durante este momento do sono. E ainda, como o espírito está ligado à matéria, tudo que o espírito vive no mundo espiritual pode refletir diretamente sobre o corpo físico. Por isso, algumas pessoas acordam dizendo que estão extremamente cansadas. Está relacionado ao que este espírito realizou enquanto seu corpo estava dormindo. O Espiritismo ainda explica diversos fenômenos que estão diretamente ligados à emancipação da alma, me desculpem. Então, das visitas espíritas entre as pessoas vivas, eles nos explicam que, como os espíritos se encontram, nós podemos ter amigos em outros países. Podemos encontrar com parentes e amigos, pessoas que nos são úteis todas as noites, e disso ficar apenas uma intuição.
Ainda a transmissão oculta do pensamento. Como os espíritos se comunicam, eles podem estudar, estar numa assembleia para uma descoberta importante, mas quando aquela pessoa que esteve entre o grupo acorda, ele se esquece de tudo o que aconteceu quando ele estava em desdobramento, e disso ele pode relembrar algumas coisas que estudou e achar que é o autor daquela descoberta, mas muitos podem descobrir a mesma coisa ao mesmo tempo, porque estavam unidos em estudo. Ainda, duas pessoas, estando acordadas, podem ter o mesmo pensamento, a mesma ideia, ao mesmo tempo, porque são espíritos simpáticos. Nós dizemos telepatia. Estas pessoas não precisam da linguagem articulada, porque falam a linguagem dos espíritos. Sobre as mortes aparentes, a letargia, que está relacionada a um distúrbio cerebral, é o sono prolongado. Já a catalepsia, que está relacionada à rigidez muscular, imobilidade, é causada por afecções nervosas. Em ambos os casos, eles veem, eles ouvem todas as coisas, sabem exatamente dos fatos que estão acontecendo ao seu redor, mas não podem se comunicar porque o seu corpo não permite que isso aconteça. Sobre o sonambulismo. Sonambulismo é quando a alma está mais independente, tem a plena posse de si. As suas faculdades têm maior amplitude, as suas percepções são maiores. Isso pode se desenvolver de forma espontânea ou então induzida pelo magnetismo. Isso, neste caso, no caso do sonambulismo, ele pode ter a clarividência, que é um atributo da alma. Ele pode ver todos os lugares onde a sua alma se transportou, independente da distância. O corpo fica como aniquilado, como se não tivesse os seus sentidos, as suas percepções, até que a alma retorne para ele. Ainda o êxtase. O êxtase, que é quando a alma fica ainda mais independente, é um sonambulismo mais depurado. Neste caso, o espírito ele consegue penetrar os mundos superiores, ele consegue ver e consegue compreender aqueles que o habitam e ele gostaria de permanecer entre eles. E ainda a dupla vista, que é a vista da alma. Neste caso, a pessoa vê, mas está acordada. Portanto, ela tem a vista do corpo material e também a vista do corpo espiritual. A dupla vista pode ser espontânea, pode ser também desenvolvida pela vontade, exercício e ainda por circunstâncias decorrentes de doenças, decorrentes de grandes comoções. E aí nós dizemos que no caso de tempos de crises ou grandes calamidades, onde as emoções estão todas à flor da pele, superexcitam os ânimos, a providência divina dá condições de afastar o mal. E desta maneira, com a dupla vista, as pessoas têm pressentimentos, elas podem tomar posse de acontecimentos que já ocorreram ou em via de ocorrer. No livro Obras Póstumas, Kardec nos explica que aqueles espíritos que depois da morte conseguem se libertar imediatamente da matéria foram espíritos que em vida tiveram sonos conscientes ou inteligentes. Já aqueles espíritos que depois da sua morte permanecem por longas horas na perturbação e incerteza, foram pessoas que em vida tiveram sonos que lhe levaram para mundos inferiores com antigos afetos em busca de prazeres mais baixos e também de doutrinas vis e nocivas. No livro de Leon Denis, No Invisível, ele explica que no sono induzido por magnetismo,
Neste caso, os laços fluídicos que ligam o espírito à matéria, eles se desprendem pouco a pouco. E quanto mais profundo for o transe ou o hipnotismo, este espírito, ele consegue se desprender, se elevar, consegue tomar posse de todas as suas faculdades e percepções. Nós ainda podemos dizer que o sono, ele é um período de repouso de aproximadamente 8 horas diárias e o organismo material, ele vai conseguir realizar funções que são imprescindíveis para a nossa saúde, como o fortalecimento do sistema imunológico e também consolidação da memória. No livro O Espiritismo Aplicado, de Eliseu Rigonati, nós temos informações que no bom sono, nós temos condições de ter este desprendimento que nos concede maior liberdade espiritual, para que nós possamos aproveitar bem a nossa estadia no mundo espiritual. Mas quando nós estamos ligados ao mal e ao vício, o nosso espírito fica preso à matéria, fica preso à terra. Desta forma, o corpo dorme, o espírito não tem forças para subir, pode ficar perambulando por aí e ainda corre o risco de ser arrastado por espíritos perversos ou viciados. No caso de excessiva preocupação com a matéria, o corpo dorme e o espírito, que poderia se desprender, fica pensando nos seus problemas. Quando ligado ao bem e às virtudes, isso tudo muda, porque o espírito, ele consegue se desprender e ir para colônias espirituais na companhia de mentores elevados que dão bons conselhos, que dão bom ânimo para as lutas diárias, onde informam lições nobres e onde nós podemos participar de trabalhos também muito importantes. Nós precisamos pensar que seria proveitoso para nós assumirmos uma boa posição durante todo o dia, para que tivéssemos bons sonos. Quando nós temos bons pensamentos, palavras e ações, quando cumprimos todos os nossos deveres, quando confiamos nos desígnios de Deus, quando nós cumprimos tudo isso, nós podemos aproveitar bem o nosso sono e sermos bem encaminhados às colônias espirituais nobres. Desta forma, quando nós acordamos, nós também devemos ter uma boa postura, uma postura daquele que agradece. Agradece pela boa noite de sono que teve, que proporcionou repouso para o corpo e também liberdade para o seu espírito. É com isso que nós trazemos a reflexão de hoje. Nós dizemos que todas as vezes quando dormimos, o nosso espírito se desprende e vai para o mundo espiritual junto dos seus afetos ou desafetos, mas de qualquer forma, vai para os locais onde tem vibrações similares, vai para os locais onde deseja ir. Quando nós acordamos, podemos nos sentir muito bem ou desestabilizados. Será que desta maneira nós podemos ter uma pequena noção do local para onde seremos conduzidos após a nossa morte? Erasmo informa que seria muito oportuno de nossa parte avaliarmos a maneira como acordamos, como estamos nos sentindo, se bem, se estamos com uma sensação agradável, como se estivéssemos recebendo sempre boas informações, levando em consideração que nós podemos aprender muito enquanto nosso corpo dorme. Desta maneira, nós teremos a necessidade de reforma íntima, de elevação moral, de preces e de realizarmos tudo o que for decorrente de nossos deveres durante todo o dia, mantermos uma posição de verdadeiros cristãos durante todo o dia, para que à noite possamos ir para lugares apropriados à nossa evolução. Eu agradeço a oportunidade que me foi concedida, para que possamos finalizar esta palestra. Me acompanhem nesta prece. Amado Pai, nós somos gratos aos amigos espirituais
por todo o conhecimento que está sendo colocado à nossa disposição. Nós sabemos das nossas necessidades e sabemos que o nosso esforço é necessário para que possamos ser melhores conduzidos, porque todos nós estamos nos locais que devemos estar e também seremos enviados para os locais onde nós planejamos ir por nossa inteira vontade. Ó Pai, que possamos ter discernimento nas nossas escolhas e possamos nos elevar dia após dia, para que, cedo ou tarde, mas que o mais breve possível, cheguemos mais perto de Ti. Agradecida ao Mentor por mais este trabalho. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigada.